Flávio Dino, não do ponto de vista, pelo menos por enquanto, não do ponto de vista eleitoral nacional, mas do ponto de vista político, liquida com Ciro Gomes totalmente, por causa de 5 razões importantes. A princípio, pensando aqui, 5 razões importantes. Flávio Dino é novidade, Ciro não é, já está aí há muito tempo. Flávio Dino é uma novidade do Nordeste. Flávio Dino não briga com o PT, não brigou até hoje e não briga. Flávio Dino tem uma identidade clara de esquerda, Ciro pula de um lado para o outro. Eu vou desenvolver esses 5 pontos. E Flávio Dino é um conciliador, tá? Então, e Ciro não é, né? Quer dizer, Ciro é visto como alguém no mundo político, é um fato, tá? Eu estou narrando aqui um fato. É como alguém não confiável, os políticos não confiam em Ciro Gomes. Então vamos desenvolver esses 5 pontos das diferenças de Flávio Dino com relação a Ciro, que beneficiam sobremaneira, beneficiam muito Flávio Dino e colocam Ciro mais no escanteio ainda do que ele próprio Ciro se coloca por conta de sua incontinência verbal. Flávio Dino é uma novidade. Ciro Gomes já disputou 3 eleições presidenciais. Eu não sei se você já percebeu, só 2 candidatos venceram eleições presidenciais no Brasil. Ou aquele que disputou de primeira, Collor, Fernando Henrique, Dilma, Bolsonaro, ou aquele que disputou várias e foi crescendo de eleição para eleição, no caso Lula. Ciro Gomes não é nenhum nem outro. Ciro Gomes não venceu de primeira e Ciro Gomes não cresceu eleição após eleição. Ele, na verdade, está estagnado. É como assim, você é conhecido de mim, você é um conhecido do eleitor, é como se o eleitor dissesse isso para ele. Você é um velho conhecido meu, eu já te dou esses votos, acabou, fica por aí, tá? Então é mais ou menos isso que acontece com Ciro Gomes. Ele não é novidade. O eleitorado conhece ele. E essa entrada dele na mídia, essa tentativa, digamos assim, como ele não tem um partido forte e como ele não tem um histórico de políticas públicas nacionais, veja, é preciso ser presidente para ter um histórico de políticas públicas nacionais, facilita muito, mas não é. José Serra, quando foi ministro da Saúde, teve um histórico de políticas públicas nacionais. Campanhas de vacinação, a quebra de patentes dos genéricos. Com isso, ele se projetou nacionalmente ali. Ciro Gomes poderia ter feito isso a partir de algum ministério e ele não fez. Ele teve a chance de ocupar ministério, inclusive nesse vai e vem dele, ele ocupou ministério tanto no governo do PSDB, ou no governo, enfim, lá no Itamar, Plano Real, quanto no governo do PT. Mas o fato é que ele não tem essa projeção nacional, quer dizer, ele não construiu essa projeção nacional em função disso. Como ele não construiu a projeção nacional em função disso, ele fica se agarrando em coisas meio midiáticas. Vou perdoar as dívidas, então todo mundo começa a prestar atenção naquilo. Bate no PT, todo mundo começa a prestar atenção naquilo. Então, a maneira dele se manter na mídia, ele não é novidade, a maneira dele se manter na mídia é essa maneira meio espalhafatosa, né? Se agarrando no que está por aí para poder ter mídia nacional. Ele não tem uma política pública nacional para mostrar. E a política pública ou as políticas públicas estaduais que ele tem são, né, do tempo do onça, quer dizer, são da época que precede a adoção da reeleição no Brasil. Então isso é um aspecto. Flávio Dino é novidade, Ciro não é novidade. Flávio Dino vem do Nordeste, Maranhão, inclusive o Flávio Dino lança a mão até com muita competência dele pertencer, o Maranhão pertence à Amazônia Legal. Então ele, como é um estado ali que pertence formalmente ao Nordeste, mas também tem elementos importantes da Amazônia, ele transita nos dois, ele faz parte das reuniões dos governadores que tomam parte, enfim, da Amazônia Legal. E também, né, do Nordeste, obviamente. Então Flávio Dino é um nordestino, com sotaque nordestino, novidade, né? Então a pessoa olha o nordestino politicamente, tá? A opinião pública nacional, não por enquanto, pode vir a ser. Mas politicamente, Flávio Dino é uma novidade nordestina. Outra coisa muito relevante em Flávio Dino. Flávio Dino não trabalha com fígado, trabalha com a razão. Ele nota, ele percebe, quer dizer, é algo óbvio, né? O único partido político no Brasil que detém preferência partidária, se faz uma pesquisa,
está lá, você gosta do partido, você rejeita o partido, é o partido que organiza a vida política nacional, é o PT. E Flávio Dino, por ser da esquerda, decidiu não brigar com o PT. E aí vem a superposição com um outro elemento, outra diferença importante entre Flávio Dino e Ciro. Ciro Gomes, ele fica numa situação, né, que a pessoa não sabe se ele é de esquerda ou de direita. Ele fez parte do governo Itamar. Quando Fernando Henrique saiu para disputar a eleição presidencial, o ministro lá da Fazenda foi o Rubens Recupero. Rubens Recupero foi pego falando, teve o escândalo, o famoso escândalo da parabólica, da antena parabólica, que estava havendo uma transmissão e ele não sabia. E aí ele falou, né, coisa de bastidor da política. E aí ele caiu por conta de ter vazado essa fala do Rubens Recupero, aí Ciro Gomes assumiu. Ele hoje, Ciro, defende a proteção do mercado. Quando ele assumiu, quando ele teve o poder de mando de um ministério, que ele poderia ter feito a proteção do mercado nacional por meio de aumento de tarifas, ele fez o oposto, ele reduziu as tarifas. E o que se diz, né, o que se diz aí na mídia é que ele imaginava que ele iria continuar à frente do Ministério da Fazenda. Fernando Henrique foi eleito, ele ministro da Fazenda do Itamar, e ele foi preterido em favor de Pedro Malan. Imagina, né, se o PSDB ia deixar Ciro Gomes à frente do Ministério da Fazenda com aqueles rompantes já conhecidos, né, e a falta de controle dos seus nervos, né, que ele tem, alguém como ministro da Fazenda. Mas ele ficou muito ressentido por conta disso. E aí rompeu com o PSDB. Então ele que era e fazia parte de um partido de centro-direita, fez, né, praticamente um balanço, foi do extremo oposto, aí foi para centro-esquerda, né? E hoje critica o PT, então, né, quem critica o PT, se o PT é o principal partido de esquerda, quem critica o PT, então, sei lá, tá na direita ou tá na esquerda, né? Então, o Ciro não tem essa identidade clara. Eu me recordo, eu faço pesquisa, na primeira eleição presidencial que o Ciro disputou, 98, ele subiu. E aí eu fui ver os dados de pesquisa, né? Então, dado de pesquisa, Lula era um dado de eleitores de oposição a Fernando Henrique. Votavam, você via por dentro o dado, faz um cruzamento do dado. Tá? Dado de oposição a Fernando Henrique. Serra, dado... quem é que votava no Serra? A favor do Fernando Henrique. Quem votava no Lula tinha as duas coisas, tanto de oposição quanto a oposição ao Fernando Henrique, quanto a favor do Fernando Henrique. Já era um voto sem identidade ali. Né? Então ele cresceu, caiu. Por quê? O eleitor, isso eu já expliquei, eu tenho um curso online, eu já expliquei isso. O eleitor, o melhor candidato, os melhores candidatos são aqueles candidatos que têm identidade clara. Então Lula tinha identidade clara de oposição. O eleitor queria achar um candidato de oposição, votava no Lula. O eleitor queria achar um candidato de governo, votava no Serra. O Ciro Gomes tinha de tudo, governo e oposição. E aí quando ele sofre ataques, teve lá o negócio, Patrícia Pilar, um monte de coisa. Quando ele sofre ataques, aí o eleitor olha para ele, sabe de uma coisa? Eu pensava que ele era oposição, deixa eu ficar com um candidato de oposição de verdade. Eu pensava que ele era governo, deixa eu ficar com um candidato de governo de verdade. E abandonou Ciro Gomes. Essa é a diferença entre candidatos que sofrem ataques e caem e candidatos que sofrem ataques e não caem. O candidato que sofre ataque e não cai, o eleitor tem uma razão maior para votar nele em que pese os ataques. O candidato que sofre o ataque e cai, no caso Ciro Gomes de 98, o eleitor não tem essa razão mais forte. Ele não tem uma identidade clara. E ele já não tinha ali e continuou sem ter. E Flávio Dino tem. E aí é importante, essas coisas são importantes. Flávio Dino tem uma identidade clara de esquerda, uma identidade clara, e todo mundo que tem identidade clara pode, a partir dos pés firmes no terreno em que ele está localizado, negociar parte de sua identidade, parte de sua imagem. Quando você não tem identidade, essa negociação gera desconfiança em tudo quanto é força política. Quando você tem identidade, não. Flávio Dino é de esquerda, ele está cedendo para a direita? Está. Mas aí todo mundo sabe. Não, mas ele é de esquerda cedendo para a direita. Ciro, se for negociar com a direita, você pode dizer que ele tem uma identidade clara de esquerda, está cedendo para a direita? Não, você começa a ficar confuso. Ele agora deixou de ser de esquerda, foi para a direita? Né? E o inverso também, quando ele estava lá apoiando o PSDB, se ele negociasse. Então, é muito confuso. Como ele tem uma identidade muito confusa, ele não tem muita condição de fechar acordos, porque todo acordo deixa
as forças políticas em volta dele ressabiado. E aí redunda em outra coisa importante, né, que é claro, tudo isso que eu falei. Flávio Dino tem grupo político, tem seguidores, tem partido, né, PCdoB, alguém que valoriza o partido. E Ciro Gomes não. Ciro Gomes não tem grupo político. Eu já falei isso no outro vídeo e alguém assistiu e disse: não, mas Ciro Gomes tem um cara que está sempre com ele, o Mangabeira Unger. Mas o Mangabeira Unger agora andou se aproximando do Witzel no Rio. É compreensível. Os dois têm muita similaridade. Ciro e Mangabeira Unger, né? Eles vão para onde o vento está soprando. É aquilo que se diz biruta de aeroporto, né? Soprou um vento mais forte, segue para lá. No meu entender, na minha visão, Mangabeira Unger quer ficar do lado de um governo, tem uma boquinha, tem um empreguinho, tá lá ele, né? Então é o caso do Witzel no Rio de Janeiro. Então, basicamente isso, Flávio Dino é sim uma grande ameaça a Ciro Gomes. Tudo isso cimenta ou coloca as fundações de Flávio Dino, evidente, depende das condições, não é esse ano que vem, enfim, é lá para frente, de Flávio Dino ter uma projeção nacional maior e mais bem trabalhada do que Ciro Gomes tem hoje.